Muito bem, voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, recebendo hoje o meu amigo Arnaldo Cavalcante, o presidente da Algás. Quando ele chega dizendo dos planos da Algás, para quem não conhece, ele está dizendo balela. Para quem conhece e sabe que ele não faz plano para não realizar, e eu conheço de perto, já tive a honra de ser secretário adjunto dele no trabalho Abastecimento e Economia Solidária, foi uma honra muito grande. Ele é um professor, não adianta. Ali trabalhou com ele, você está numa escola, então você sabe que ele não é de exagerar. Aí eu quero voltar à pergunta que eu deixei no ar. Essa história, que não é uma história de Alagoas, é uma história de Brasil, de planejamento de gás veicular. E veja bem, a gasolina nos píncaros, o álcool não pode ser usado, porque quem é louco de usar o álcool, do jeito que a coisa está com a gasolina. E a grande alternativa é o gás veicular. Agora, os tambores são danados. E eu sempre soube que estudavam uma compressão do gás. Existe isso já? Na Como é que tá realidade, isso? Geraldo, eu acho que vai ser a tendência. Isso está sendo trabalhado, já estão se trabalhando com compressores. Hoje em São Paulo está se buscando, inclusive, esse desconforto que você coloca, você compromete em determinados bagageiros, né? E hoje já tem tecnologias para embutir. Perfeito. Embutir ele em determinadas partes do carro, onde diminui e você aumenta o volume. Mas a questão não vai passar por aí. Eu acho que o gás, isso é uma realidade, a gente caminha para o GNL. O que é o GNL? O GNL é você transformar o gás em estado gasoso, o metano no estado gasoso, para o líquido. E aí com um copo desse, você vai daqui para São Paulo. Então o seu tanque vai ser um copo. Então é isso que eu queria falar e não soube falar. Andar. Claro, hoje ainda não se tem a tecnologia pronta, mas a prospecção nesse sentido de, uma vez utilizar o GNL, que hoje já é realidade. Hoje, por exemplo, toda semana aparece, por exemplo, no porto, no terminal metaneiro lá de Salvador, por exemplo, um navio com um container só com gás líquido. E ele consegue comprimir 800 vezes o seu volume. Então imagine você comprimir 800 vezes aquele tanque, ele vai virar 800 vezes menor. Então, na realidade, um copo desse vai equivaler a uma autonomia. Mas isso está numa fase experimental? Não. Hoje o processo... Ou o trust do combustível não permite isso? Hoje, já o GNL já é uma realidade. Todo o comércio internacional do gás, ele é feito através do gás natural liquefeito. Já trabalha assim? Já trabalha assim. Chega nesses terminais metaneiros, né, como aqui, o Ceará, Rio de Janeiro, então, com seus terminais importantes, já estão fazendo isso. Mas aí eles são transformados para o consumo normal? Aí ele volta descomprimido. E justamente. Muito bem. Agora, por que ainda não passaram então para a industrialização dele liquefeito, do tipo que você falou, você com um copo desse vai até São Paulo? Aí são tecnologias que caminha, a gente vê a tendência, que o caminhar naturalmente vai desembocar nesse processo. Então tem tecnologias, porque são pressões altíssimas, então como manusear isso? Então esses testes, todos eles caminham, mas eu acredito que a gente vai caminhar para um processo... Isso é para os próximos 10 anos? Talvez. Acredito. Ô Arnaldo, me diga uma coisa, as fábricas de automóveis, elas estão já estudando e ligadas a esse processo? Já, e mais do que isso, até o nosso, o GNV natural, por exemplo, eu estive agora em São Paulo. Primeiro, o governo de São Paulo e a secretaria investindo na conversão dos gás, dos veículos que utilizam gasolina para a conversão ao gás. Aí você diz, por quê? Com verba da Secretaria da Saúde. Por quê? Porque nós não temos fuligem. O nosso gás, ele é
ele faz parte da família da energia verde. Então nós não deixamos resíduos como a gasolina. Perfeitamente. Então você pega uma cidade como São Paulo, né? Toda ela está sendo incentivada, o governo inclusive, com a política, Marco, de converter os carros a gás. Não é por nada, além da economia, que hoje é de 50%, mas isso vai diminuir, inclusive ele está tirando verba da saúde para incentivar o processo. Okay. Mas não é por nada, é porque vai diminuir os casos, as incidências nos hospitais. Com certeza. Né? Com certeza. Eu estava, você conversando e conhece minha família, minha filha, a Ana Rosa, ela está hoje na Alemanha e na Holanda fazendo um trabalho, por exemplo, para quando voltar está me devendo um bate-papo. Mas qual o trabalho delas? Por exemplo, Hamburgo, por exemplo, em 2020 não terá carro mais circulando na cidade, só os veículos GNV. Muito bom. Então a Europa está caminhando por essa agenda. Então há uma outra, e eu vejo o gás como essa energia do futuro, é a energia do conforto. Claro, claro. Né? Agora tem que unir as fábricas a isso. Onde é que eu vejo a coisa ainda difícil hoje? Por exemplo, eu tenho um carro meu carro faz 6 km na cidade com 1 litro e faz 8,5 na estrada. É muito gasto de gasolina. Aí, bom, transformar para gás. Mas daqui a pouco eu quero vender o carro e comprar outro. E aí? Isso ainda é um problema. Isso daí está sendo trabalhado, inclusive, pela questão da garantia. Claro. Ninguém quer fazer esse processo. Mas, por exemplo, hoje eu tive, né, e nós estamos trabalhando internamente, eu tive em São Paulo, hoje, as empresas, as concessionárias de veículos, hoje elas estão dando a garantia para essa transformação. Hoje, muitas empresas concessionárias hoje já tem como kit, do jeito que é o tapete, é isso, você quer roda liga elétrica, tem um kit gás. E elas fazem essa conversão e dá essa garantia. Há um problema sério que você detecta, é que as fábricas elas só tem hoje a Fiat, através do Siena, que sai de fábrica com garantia, e você com um carro. O Gran Siena, o Gran Siena. Mas você tem um seu carro. Todo mundo quer andar com carro com garantia. Claro, claro. E aí, essa perda, inclusive a gente vai começar a fazer um trabalho interno com as concessionárias, vamos ter uma reunião justamente para trabalhar esse conceito. Agora é até a história, né, Arnaldo? São 53 concessionárias de São Paulo que já trabalham. E aumentou o volume substancialmente. Nesse momento de crise, eles estão tendo alternativas nesse sentido. E fideliza também o usuário de carro a gás. Porque hoje o usuário de carro a gás, ele não vai muito para a concessionária. Eu confesso a você que eu gostaria muito. Mas aí você diz, o investimento é tanto, e aí eu quero trocar de carro. E aí? Eu vou vender como está e ter outro investimento. Aí vou perder a garantia, o cara não vai querer depreciar. Entendeu? Então, mas são ajustes. Afinal de contas, o gás natural é um menino. É um menino. É a última. Dentro do processo energético, ele é um menino. Que workshop é esse que vai acontecer, meu amigo? Me conta. Na realidade, o que a gente está querendo é ver a questão do futuro do gás. Né? Como é que a gente vai se inserir nessa agenda? Como você disse, é esse menino que logo está na fase adulta. Exatamente. E aí, como é que ele vai se posicionar? Hoje o modelo nosso é o modelo, a distribuição, por exemplo, cabe a cada estado a comercialização. A gente quer estudar a possibilidade de fazer as integrações. Fazer, por exemplo, a integração entre os estados, entre as fronteiras, gasodutos de integração. Ou seja, se Alagoas fez um ramal até uma determinada cidade, o outro faz o outro. Faz o outro. Como é que a gente pode, mesmo não tendo, como é que ele pode se utilizar? Então, todo esse processo a gente vem trabalhando nesse sentido. Muito bom. Então, não só nesse aspecto, mas os aspectos, por exemplo, dos postos, você colocou muito bem,
Você vê um carro de São Paulo, a gente tem que fazer um mapeamento para ele ter um abastecimento. Hoje a tecnologia, não tenha dúvida. Né? 4G, hoje agora, na verdade, internet... que eu fiquei entusiasmado foi de viajar com um copo desse tamanho, cheio de gás liquefeito aí dentro e chegar a São Paulo, pelo amor de Deus. Não, aí a gente chegar num ponto simplesmente maravilhoso, não é? Eu acho que agora, quando você fala sobre esse aspecto da integração, os gasodutos e tal, qual é a contextualização do estado de Alagoas? O estado de Alagoas a gente vê como um estado diferenciado, né? No Seria Nordeste. um centralizador no Nordeste? Hoje Alagoas é o estado de melhor. Primeiro, temos uma região problemática na questão da água. Fatores de desenvolvimento, água e energia. Isso é um conceito antigo que se perdura e perdurará por muito tempo. Nós temos uma estrutura hídrica, claro, não vou comparar com São Paulo, mas entre o Nordeste a melhor infraestrutura hídrica, né, do Nordeste. São 44 rios, 17 lagoas, né, e 2 bandas d'água. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo, você é um estado excedentário em produção de energia. Alagoas tem a possibilidade, primeiro, o Atlas Solarimétrico de Alagoas é perfeito para energia solar. Claro. Né? A Ceruto está aí para responder porque está fazendo um investimento importante na sua unidade aqui em Alagoas. Mas não é só isso. Alagoas tem a biomassa, né, importante, tem o álcool, tem 2 hidroelétricas, Paulo Afonso e Xingó, tem gás. Então essa simbiose dessas 2 forças transforma Alagoas num estado diferenciado. Então, quando o governador diz, olha, a gente tem que rumar para o desenvolvimento no interior, Arnaldo, o Algás tem que estar presente nesse caminhar. Então você diria que nós somos, dentro do contexto do Nordeste, poderemos ser um centro de distribuição de produção energética? Podemos ser um centro de referência não só energética como hídrica. Temos que pensar a agenda verde está batendo na porta de Alagoas. E a gente vai poder participar dessa construção. Meu querido Arnóbio Cavalcante, o presidente da Algás, que sempre me dá aquele enorme prazer de estar comigo, não só pelo fato de estar sempre em evidência com as coisas, mas sobretudo pelo fato de ser meu amigo particular e pessoal. Que bom você ter vindo. Muito obrigado, Geraldo. Eu é que agradeço a você. Agradece e mais do que isso, né, a importância que você traz como um dos pioneiros, né, no jornalismo alagoano, na difusão do gás em Alagoas. Isso é verdade, isso é verdade. Já estamos levando um título para você. Obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E olha, vai ser bom. Pode ter certeza disso. Como ele mandou dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Obrigado.